Sim, tudo bem. Ok. Está entrando no ar mais um Bar do Vaz. Eu vou te entrevistar. Baila chiquilón, verás cómo te llena el corazón. Qué ritmo tan sabroso el chiquilón, nos alegra la fiesta. Baila chiquilón y deja que te mueva esta canción. No es luego solo una repetición del viejo cha-cha-cha. Alô, alô, tudo bem? Estamos dando início a mais um Bar do Vaz, direto aqui do Parque de Exposições Rio de Viana, na Expo Acre 2023 e, claro, sempre trazendo as últimas informações nessa programação vasta do AC 24 horas durante esses 9 dias de feiras. Tem muita coisa acontecendo, você que nos acompanhou ao vivo ontem, durante a noite, das 8 horas às 23, então... É uma programação baixa, tem muita gente sentando aqui com a gente, sendo entrevistada, interagindo conosco. A gente agradece a audiência, os acessos de ontem. A cavalgada foi um sucesso, não na questão de quantidade de pessoas, mas sim na visualização que as pessoas tiveram aqui com os materiais do Kennedy, com os materiais do Badaróia e da Thaís Farias também. Mas hoje, o bar, eu trago o artesão Cleder Silva. O Cleder, que é irmão de um amigo nosso aqui, que sempre está por aqui, que é o Antônio Klemer. Cleder, seja bem-vindo aqui ao Bar do Vaz, é uma honra lhe receber. Aliás, gente, o Cleder é um artesão de mão cheia, veio agora de Recife, né Cleder? De uma feira. E, aliás, ele tá destacando que até o final do ano ele tem mais 3 feiras para ir, né? É isso. Então, assim, imagina o trabalho que ele tem para organizar. E aqui hoje nessa nossa mesa aqui tem o material dele exposto. Ele colocou aqui um material muito bonito, muito bem trabalhado. Mas a gente quer saber como é que é esse mundo. O pessoal fala assim, rapaz, a gente tava até discutindo antes aqui. O pessoal, pô, esse negócio de biojoia é um trabalho verdadeiro? Isso é um passatempo? Ou isso de fato é um negócio mesmo? É um negócio que movimenta dinheiro, que gera emprego, gera renda? O que de fato é isso, Cleder? O trabalho do artesão, né, o nascimento da ideia de começar a trabalhar com alguma coisa que seja ligado à área da arte, geralmente é um dom, né? Você começa como hobby, você começa brincando e quando você percebe as coisas cresceram tanto que viraram de fato um negócio que tem uma responsabilidade social, existem outras pessoas envolvidas que também passam a depender, a viver daquilo. Em suma, é um vício que se espalha. É isso. Mas, Cleder, a gente estava conversando aqui mais cedo sobre essa questão que a gente vê que são peças, ao meu ver, assim, olhando a olho nu, e eu não tenho tanta experiência, são peças que a gente pode ver assim que são ideias, conceitos, que é apenas do criador, o artista que cria. Mas aí eu pergunto, da onde veio essa tua ideia de trabalhar com isso? Você passou por algum trabalho, algum curso específico? Ou não foi um dom? Como é que foi esse processo para tu entrar nesse mundo da biojoia? Nesse meu caso, foi uma consequência de trabalhos anteriores, né? Eu sempre gostei muito da biojoia, sempre admirei as peças feitas a partir de materiais naturais, né, coisas da natureza. E comecei testando também, brincando com jarina, com algumas sementes, desenhando motivos indígenas, os quenês, caxinauás e auanauás nas peças. E eu vi que aquilo podia se tornar uma fonte de renda. E aí
com outras experiências anteriores de outros materiais que a gente sempre fez, mas que não tem uma procura muito grande, não tem poder de venda, apesar das pessoas gostarem, eu descobri que quando é um utensílio para uso pessoal, que ele aumenta a vaidade, ele alimenta a vaidade, então as pessoas compram, né? Compram com mais... compram com muito mais vezes, o tempo inteiro. Então, enquanto, por exemplo, num quadro pintado, a pessoa compra na vida, um brinco para ficar bonito, a mulher compra todo dia Todo dia um. Todo dia um colar, ela compra todo dia Basta ter dinheiro, homem é a mesma coisa. Então, quando alimenta a vaidade, quando o ego cresce, as peças têm mais venda, né? É o tipo de material que tem venda. Então, a clientela está sempre atrás. As pessoas estão sempre procurando, porque todo mundo quer novidade. E aí entra a parte que você falou conceitual. O dom de criar, né? Não é todo mundo que tem. A gente tem no meio dos nossos artesãos pessoas que têm uma habilidade tremenda também de fazer a mesma coisa que eu faço. Só que elas não criam, mas elas copiam, né? Entendi. Então, assim, copiar é muito fácil para quem tem habilidade, mas criar já é um outro processo. Ele envolve um outro tipo de espírito, um outro tipo de pessoa, uma capacidade diferente, né? É tanto que a gente percebe, até durante a nossa passagem aqui pela Terra, a gente vê a excentricidade de algumas pessoas, né? De algumas figuras ilustres, como o Michael Jackson, o Jimi Hendrix, guitarrista, né? Janis Joplin, cantora, e alguns outros cidadãos que tinham a música de uma forma muito latente, muito marcante, que eram pessoas consideradas anormais, né? Com comportamento diferente por conta da criação. O espírito criativo, ele não permite que você viva como uma pessoa comum, normal. A criatividade, eu costumo até brincar, ela dói. Ela dói porque você olha para um canto, você vê uma coisa, você quer fazer. E você fica numa ansiedade louca até que aquilo seja concretizado. E a partir do momento que você está fazendo uma coisa, você já está vendo 10, 20 coisas que podem nascer da mesma coisa lá na frente. É uma loucura, companheiro. Mas assim, a gente está falando de dom, um dom que dói, mas a gente falou também dos artistas, desses ícones, que eles também não viveram muito tempo. Isso não é o seu caso. Não. Esse não é o seu caso. O senhor está bem, tá bem posto. Aí eu entro assim. Esse processo criativo, ele eu entro nesse ponto do processo criativo, porque, queira ou não, você disputa com espaço com coisas que já tem mercado garantido. Eu falo o bronze, o ouro, a prata. É complicado quando a gente está falando assim, olha, eu tenho uma joia de ouro, eu tenho pedras preciosas, eu tenho esmeraldas. Como é que é o processo de tentar valorizar o teu produto, né? Que a gente tinha conversado mais cedo sobre a questão de, poxa, é madeira, é uma coisa que de repente estava jogada num canto que não tinha valor algum em se decompor junto com a natureza, e de repente você pega aquilo e transforma em algo que as pessoas abre o interesse das pessoas. Esse é um grande desafio, né? Porque quando você olha para uma madeira jogada num canto, no chão, no meio da rua, caída na floresta, você imaginar que um dia ela iria se transformar numa joia e chamar a atenção de alguém que está disposta a pagar, às vezes até muito caro por aquilo, é um desafio que vem exatamente do dom de criar. E eu tive alguns problemas com essa questão de pessoas que usam ouro, diamantes, pedras preciosas. Porque na cabeça eu acredito que na cabeça da maioria do pessoal é isso que vale. Isso que é joia. Isso exatamente. Que é joia. Isso é um desafio bem interessante, que eu tenho algumas pessoas, alguns clientes aí que, por conta de gostar de ouro, da prata,
às vezes algumas quando eu conheci e elas falando essas coisas para mim, eu abria a minha maletinha, a caixinha com anéis, com brincos, com colares, e ela olhava assim, abria os olhos e disse, isso eu uso. Quer dizer, pô, eu quebrava ali... Quebrou um preconceito. Um preconceito, né? Um estigma que a pessoa carregava. Disse, não, isso aqui eu uso. Isso pessoas de grana, pessoas... Agora, assim, tem sempre uma galera que, de fato, não abre mão do ouro, da prata, dessas coisas assim, das joias mais de conceito mais antigo, né? Mas, assim... Elas compram para levar de presente. Compram para levar de presente. Isso. E se tratando de Acre, acaba sendo uma... Ó, vamos levar... Todo mundo que viaja, né? A gente viaja para a praia, compra um chaveiro. A gente viaja para algum lugar, traz um pote de areia. Eu já trouxe areia da praia. Aqui, quando você vem para o Acre, você quer levar uma coisa para fora, eu queria algo diferente. Uma camisa, uma bolsa diferente, uma bota de borracha, algo para lembrar que eu estive no Acre. E acaba essas tuas peças aí sendo algo diferente, né? Tem histórias, inclusive, de pessoas que vêm para cá e compram algumas peças para uso pessoal. Dias depois, telefonam ou estão lá no Instagram ou no WhatsApp. Por gentileza, me tomaram as peças. Minha cunhada, minha irmã viu e ficou, eu quero de novo. Quer dizer, então acontece muito, né? E isso é uma coisa bem interessante que a gente até poderia enveredar para um outro tipo de campo, que é o campo das políticas públicas, né? Para incentivo ao artesanato, de uma forma geral. O Estado hoje, eu falo o Estado, as autoridades, né? As leis de incentivos, elas incentivam de fato o artesanato aqui no Acre? É assim, no caso dessas novas leis que surgem a cada dia para amparo e divulgação e apoio à cultura, em projetos específicos, pessoais ou de grupos, de associações, existem alguns recursos, até razoáveis, né? Agora, sim, nas políticas públicas também tem as instituições que já trabalham com isso, que são as que devem desenvolver essas políticas. Mas, assim, no nosso caso, a gente tem, assim, algumas verbas não como é que eu posso dizer, de custeio exatamente do Estado, de fonte estadual. Certo. A gente tem, por exemplo, verbas do REM, que é um projeto do Banco Mundial associado a muitos países que querem desenvolver projetos que trabalhem dentro da linha sustentável. Certo. Ribeirinhos, os próprios indígenas, né? Pessoas que trabalhem de uma forma que ajude na conservação da natureza, né? Dentro de projetos sustentáveis. E o artesanato, no caso, esse meu e mais alguns outros também, trabalha exatamente dentro dessa linha, dentro de uma linha sustentável. Então, há fundo para isso. Eu acho que é KWF, que é um banco alemão. KfW, isso. Banco alemão. Ele incentiva muito isso. Então, assim, os recursos que hoje estão disponíveis no Acre são recursos oriundos dessas fontes. E o governo executa a política de conservação, dando algum incentivo, às vezes nas nossas viagens, com pagamento de diária, essas coisas assim, né? Mas aí o governo nos deve muito ainda, né? A gente sabe, eu fui conselheiro do MINC, do Ministério da Cultura, na área de artesanato, e existem outros recursos que o Ministério da Cultura disponibiliza, e às vezes a gente fica surpreso de ver que no Acre cultura é teatro só, é música, um audiovisual,
Então, assim... Não tem uma prioridade também para o artesanato. Há uma fuga de recursos que eu não sou muito conhecedor exatamente dessa política monetária, dessa distribuição de recursos, mas, assim, existem recursos para serem utilizados na área de artesanato que voam, né? Entendido. Ou são aplicados em outras áreas de cultura. Você vê shows de música, gasta-se milhões com um cantor. Certo. Se você pegar um Amado Batista, num show, ele leva o dinheiro dos artesãos todinhos de um ano, do estado inteiro. Porque foi direcionado para a cultura, mas aí junta tudo e coloca só num canto. Coloca-se aonde se acha que é prioridade. Então, assim, a gente precisa brigar por isso. Eu tenho conversado com alguns amigos artesãos. Aí não é uma questão de falta de representatividade, de união, de se juntar. Eu acredito, assim, que quando você fala de arte conceitual, de cultura, eu vejo que na administração, quem administra precisa ter cultura, precisa ter conhecimento, precisa ter algo dentro de si que ajude no trabalho também com essas políticas. E assim, brigo muito. O governo, todo governo que muda e troca, quando coloca nas áreas de fazer, de executar as políticas públicas na área do artesanato, às vezes coloca pessoas que não conhecem, não sabem nem o que é uma jarina. Não seria um representante de vocês, Isso. Alguém preparado para entender a... Exato. E assim, poderia-se fazer na área governamental, além dessas pessoas que são responsáveis pela execução das políticas, ter um conselho de artesãos, 5 artesãos. Não que eles tivessem poder de caneta para destinar verbas ou recursos, essas coisas assim, mas que pudesse auxiliar no direcionamento do que de fato é necessário para a execução e melhoria da vida do artesão. Porque, assim, como você disse antes, quando as pessoas visitam qualquer lugar do mundo, o que é que elas querem? Elas querem levar alguma lembrança, alguma coisa que de fato seja... Marque aquela memória. Exato, que represente aquele lugar que ela foi. Certo. No nosso caso, nós temos um monte de coisas, né? Nós temos as joias, nós temos a machetaria, nós temos a cultura indígena, a gente tem as comidas que também acabam, você come, acabou, mas enfim, tem outras coisas que você pode levar para lembrar, para presentear, né? Eu costumo dizer que a cultura, de uma forma geral, música, teatro, cinema, qualquer coisa que é desenvolvido dentro de uma localidade, ela se torna uma fonte de renda justa e bem versátil para a população inteira. Você vê, inventaram aí um carnaval lá em Manso Lima, uns 2 anos aí, o que deu de gente? A economia gira. Todo mundo ganha dinheiro, a arrecadação de impostos, com a venda da cerveja, com a venda da carne, da comida, é uma bola de neve. Então, assim, a cultura, a arte, ela não é só investir no artista, ela é trazer dinheiro para cofre público, distribuir dinheiro para táxi, rede hoteleira, alimentação. É mais uma atividade econômica importantíssima para todo e qualquer estado ou município. E o que é que falta, né, ainda um pouco? É ter consciência, ter esse olhar, né, que esse é um olhar audacioso, ambicioso. Quando se tem esse olhar, você vê que a economia gira. Qualquer rodeio lá em Manoel Urbano atrai um bocado de gente, pessoas que vão para a cidade gastar dinheiro, até água eles vão tomar, né, assim, pagando. Então, toda atividade cultural, seja ela qual for, ela gera recursos, né? Ela gera impostos, gera divisa, melhora a vida da população daquela localidade como um todo. Então, assim, eu ainda acho que a gente precisa olhar melhor a questão do artesanato, né? Voltando para o que para o meu campo, para o que eu sei fazer. A gente precisa crescer mais um pouco.
a gente precisa de feiras locais. Quando eu falo de feiras locais, é assim. Não tem uma organização específica para isso? Ainda não. Ou vocês, quando vão fazer uma feira, uma organização, é tudo assim, não, é nós que estamos organizando, não tem a mão do governo em cima? Não, tem sim. É assim, é o que eu te digo. O Estado, de uma forma geral, ele faz o feijão com arroz. Certo. A gente tem uma programação de feiras no Brasil inteiro. Certo. O Estado, o Sebrae são parceirões maravilhosos que nos auxiliam, muitas vezes jogam recursos, esses recursos que eu te falei, que não são de fato do Estado, vêm do Fundo Mundial, né? Do Banco Mundial. Então, assim, nós temos isso, temos pessoas que nos ajudam, como a diretora de empreendedorismo, a Keila Lima, temos a Terezinha Messias hoje, que está à frente do setorial de artesanato, o próprio secretário Marcelo, eles estão, pela primeira vez, a gente está percebendo que a gente está ficando importante dentro do governo. Eles têm um diálogo com a gente está tendo acesso. Agora, sim, o nosso grande desafio é exatamente o paradigma de só trabalhar o feijão com arroz, o que está programado. A gente precisaria avançar, fazer feiras nos municípios, feiras regionais, feiras como é que circulam, que tem um nomezinho que de lugar em lugar, sim, volantes, mas tem um nomezinho itinerante. Itinerante, isso. Se a gente criasse uma feira itinerante no estado inteiro, pegando artesãos de todo o estado, a gente cresceria muito, né? Desenvolveria muito, geraria muito recurso, como a gente já falou, e daria ao artesão uma qualidade de vida melhor e oportunidade maior de venda para os seus produtos, que é isso que é importante. A gente não vive só de sonhos, a gente vive de criação do que a gente faz e a gente come e bebe, como todo mundo precisa de dinheiro, né? E aí, assim, o Estado precisa crescer um pouco nas suas políticas para isso. E ainda tem mais. A gente tem um programa de artesanato brasileiro que ele tem uma base conceitual. O que seria essa base conceitual? É uma base que é como se fossem instruções e normativas para determinar o que de fato é artesanato. Artesanato religioso, artesanato conceitual, artesanato decorativo, né? Tem todo isso está escrito, isso existe, né? E uma briga que a gente precisa ter aqui no Acre, existe uma diferença de trabalho manual para artesanato. Certo. Não é um paninho costurado que desenvolve, tem talento. É diferente. Ele entra em trabalhos manuais. Nossa briga no PAB, no Programa de Artesanato Brasileiro, é que o que é artesanato? Né? Para começar, é aquilo que é feito com as mãos, sim, mas transformando outras matérias-primas de forma manual e até sim com o uso de alguns maquinários em particular, mas que sirvam apenas para acabamento de peça, não para fazer, né? Hoje a gente tem um concorrente. O trabalho que eu faço manualmente, a gente tem uma roteadora que poderia fazer milhares por dia. O que eu consigo fazer... uma escala industrial, a gente está falando. Daria para fazer. Só que aí já perde o sentido. Ele não é artesanato. Ele não entraria nas feiras. Né? Não entraria. E de repente não agregaria tanto valor também. De forma alguma. E até porque... para dar conta de uma produção tão alta, já ia precisar desmatar, comprar árvores, derrubar. Então, assim, perde completamente o sentido. É mais ou menos o que os chineses fazem, né? Eles pegam, às vezes, coisas bem legais, bem interessantes, começam a imitar, jogam no mercado. Algumas indústrias, o preço cai pra caramba, aquilo acaba perdendo valor, né? Então, assim, não. O artesão ele não quer produção em série, nem quantidades industriais. Ele precisa de
uma quantidade que ele dê conta e precisa agregar valor àquilo ali para que de fato ele não precise de toneladas de coisas. Aí entra nessa questão do agregar valor, de não precisar de toneladas de coisas, de não precisar devastar a floresta. Nesse ponto, qual é o trabalho que tu tem para montar uma peça dessa? Que eu acredito que tenha criatividade, eu acredito que de repente possa ter desenho, eu acredito que de repente você ali pega a peça, a madeira e começa a criar por conta própria, até ver o que eu vou montar aqui. Como é que é esse processo seu para criar essas peças tão bonitas? E quanto tempo se leva isso, né? A gente estava falando, escala industrial de se fazer milhares e o tempo que você demora para fazer uma dessa, por exemplo. É assim, de uma forma geral, cada peça ela leva um tempo para ser executada. Agora, assim, existem peças que no processo de criação, eu chamo de nascimento, não seria nem criação mesmo, do nascimento até o parto, tem peça que dura 3 anos. 2 meses, 3 meses. Eu tenho peças que tem 4 anos esperando para nascer e não nasceu ainda, porque você fica olhando e vai fazendo, não é assim que eu quero, não é assim que vai ser. Precisa vir inspiração, não? Talvez. E a inspiração que agrega o valor, porque é algo único, não é algo que você fez 10 de uma vez. A inspiração é real. Alguns dizem que é frescura, mas não é. A inspiração existe, né? E é como eu estava dizendo, quando eu dei exemplo dos cantores, o Michael Jackson, naquele perfeccionismo da música, da dança, das sincronias que ele fazia, não é todo mundo que vê, não é todo mundo que enxerga, né? Mas assim, criar uma peça requer a inspiração, requer o talento, a habilidade para a execução e o conhecimento técnico, porque assim, dentro de um colar, por exemplo, eu posso imaginar o que eu quiser, mas se eu não tiver o domínio técnico, os conceitos básicos de conforto, de adaptabilidade ao corpo, o colar que eu fiz pode ser uma carroça, não vai funcionar. Ninguém vai colocar uma carroça no pescoço. Não vai funcionar. Então, assim, requer sim, inspiração, conhecimento técnico, talento e habilidade, né, e o conhecimento técnico para se fazer. Me diz uma coisa, Cléder, é impressão minha ou a atual ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, que foi ministra uma vez, ela foi uma das grandes, ou se não a principal garota propaganda das biojoias para o mundo, assim, porque quando ela aparecia com uma peça, isso virou até matéria, eu lembro que virou matéria de jornal, todo mundo falava, ela não usava ouro, ela usava sempre uma peça. A minha raiva da Marina é que ela já comprou, agora ela faz. Agora ela faz, ela é artesã? Na verdade, já faz bastante tempo que ela queria, ela lá, mesmo quando era ministra, deputada federal ainda, ela tinha dentro do apartamentinho dela um ateliêzinho onde ela criava as peças dela, inclusive bonitas pra caramba, cheias de personalidade. Então, assim, se ela estiver me ouvindo, por gentileza, pare de fazer e compre da gente. Né? Porque tá nos devendo isso. Mas, sim, ela foi uma garota propaganda importantíssima para a divulgação do artesanato acreano, né? Dessa parte de biojoias. Ela, Perpétua Almeida. Foram pessoas muito importante, principalmente no começo do processo de conhecimento das joias feitas a partir desses materiais naturais do Acre, né? Hoje somos conhecidos. O Acre hoje não só é conhecido, como tudo que nós fazemos é cobiçado, é ambicionado por pessoas de fora. Aí entra a questão da exportação, por exemplo, já que é tão ambicionado para gerar emprego, renda, a renda gera individual, eu falo assim, CPF, ou obedece uma cadeia, uma cadeia de produção, o Ribeirinho, o alguém, ou não, é o Cleider que vai lá na beira do rio, pega uma peça, é isso que eu queria entender. Não. Também há isso, a gente faz isso também, né? Eu, inclusive, quando eu chamo de garimpar a madeira, as cheias as cheias do rio, elas trazem os balseiros, né? Elas trazem as árvores que caem durante o verão, e quando os rios enchem, aquilo tudo vem bater na nossa ponte. Certo. Que, inclusive, é uma trabalheira desgramada.
há um processo de garimpagem também dessas madeiras, mas no geral a gente vai muito à floresta, vai ao mato, vai às serrarias, ver o que tem de madeira nova, interessante, o que está sendo jogado fora e assim. E é legal porque uma mesma madeira, ela não tem a mesma cara, é como se fossem pessoas. Tem uma pessoa feinha, uma bonitinha, uma engraçadinha, as madeiras também. A mesma sucupira, por exemplo, a mesma maracatiara, ela vem com desenhos diferentes. Então, assim, a partir do que aquela madeira me oferece, eu vou desenvolver uma peça diferente, uma peça sui generis, né? Então, assim, acontece muito isso. E é quando eu digo que precisa da habilidade, do talento, do olhar para ver aquilo, da técnica para desenvolver, né? Precisa se aproveitar ao máximo o que ela tem. E é isso que a gente tenta fazer. É por isso que a gente sobrevive até hoje com o artesanato. E até para encerrar, Cleider, sobreviver. Quem tiver um interesse de adquirir alguma peça tua, como é que entra em contato contigo? Telefone, Instagram, rede social. Fala aí pro pessoal que é curioso. Legal. É assim, o meu Instagram é Acre Biojoias, tudo junto. E eu tenho um WhatsApp que é o 68992019200. Repete de novo que o pessoal... Acre Biojoias no Instagram, tudo certo. junto, Acre Biojoias. E o WhatsApp é 68, né, que é o código do Acre. Do Acre. E 992019200. Quem quiser alguma coisa, é só me contactar por aí que a gente sempre responde. E tem preços acessíveis, né? Não é um negócio... Não são preços astronômicos, não. A gente procura até colaborar um pouco com a economia do país, né? Tentar entender que as pessoas não estão num momento excelente para cobrar tão caro. Certo. A gente tenta estabelecer um preço justo. Certo. E é bem interessante, que tem muita aceitação. E quando a gente conversa com algumas pessoas, a gente até brinca com elas e, assim, só para meu conhecimento, para o meu controle, para eu reestudar o meu trabalho, o que é que você acha do preço disso, daquilo? E as pessoas sempre dizem, não, seu preço está justo, não tem nada exagerado. Então, assim, essas pesquisas a gente também faz até por conta de precisar vender. Faz parte do nosso tino de empreendedorismo, né? Certo, certo. Cleider, muito obrigado pela participação aqui no nosso bar, na transmissão do AC 24 Horas. Muito obrigado você que nos acompanhou aqui ao vivo. Lembrando que o Bar do Vaz continua daqui a pouco. A programação do AC 24 Horas à noite, ao vivo a partir das 20 horas também. Então, fica ligado, daqui a pouco nós estamos de volta. Tchau, tchau, pessoal.
Sim, tudo bem. Ok. Está entrando no ar mais um bar do Vai. Eu vou te entrevistar. Alô, alô, tudo bem? Estamos dando continuidade ao Bar do Vaz especial, direto aqui do Parque de Exposições Rio de Viana, aqui na Expo Acre 2023. A gente recebeu no primeiro bloco o artesão Cleider Silva e agora estamos recebendo o chefe geral da Embrapa do Acre, Bruno Pena Carvalho. Bruno, seja muito bem-vindo aqui no AC 24 Horas, no Bar do Vaz. É um prazer recebê-lo aqui. E a gente sabendo que a Embrapa está com uma baita estrutura montada aqui na Expo Acre, trazendo novidades. Que, aliás, a Embrapa, se o Brasil se desenvolve, se tem lavoura produtiva, se tem lugar que dá certo, a Embrapa está no meio. E eu entro nisso. O que a Embrapa traz de novidade para a gente nesse ano? Obrigado, Marcos. É um prazer estarmos aqui conversando com a C24 Horas. E nós estamos com o nosso stand montado ali no que comumente se chama de fazendinha, né? Onde estão também presentes uma série de outras instituições. E nós estamos trazendo novamente as tecnologias principais que nós estamos lançando esse ano, né? Então a Embrapa Acre ela tem desenvolvido nas últimas décadas, né, que esse ano nós completamos 47 anos, a Embrapa nacionalmente completando 50 anos e nossa unidade aqui, que foi uma das primeiras também, completando 47. Então, nós estamos trazendo tecnologias como uma cultivar de leguminosa de amendoim forrageiro, que nós chamamos de BRS Okira. Nós temos também geotecnologias aplicadas ao manejo florestal. É muito interessante essa tecnologia, que por meio de uso de drones nós conseguimos mapear a nossa floresta, identificar até automaticamente as espécies de interesse, como uma castanheira, o açaí. Isso por um drone, você não precisa descer lá, o drone, exatamente, a inteligência já reconhece. Exatamente, né? Então, além de tecnologias já consagradas que a gente divulga, né, como por exemplo o controle da cigatoca negra para aqueles produtores de banana, né, que é uma doença que afeta muito os bananais. Então é possível conviver e fazer, evitar, né, que essa doença se prolifere em sua lavoura. Lá atrás, na área que a gente tem a nossa vitrine tecnológica, na área de demonstração, nós temos muitas cultivares forrageiras plantadas, diferentes tipos de braquiárias, leguminosas. Plantamos também uma pequena areazinha de arroz, de milho, né? Então a gente trouxe para o público essas novidades que estão chegando aqui no Acre, para que o produtor possa ter acesso a essa tecnologia e seja sensibilizado, né, de que, de fato, a gente usando tecnologia, a gente consegue produzir mais e melhor. Bruno, mas aí a pergunta cerne dessa entrevista é: como é que um produtor que está assistindo aqui, a gente sabe que esse material ele vai circular muito longe, pode ter acesso ao serviço da Embrapa? O conceito, porque a Embrapa, todo mundo conhece, fazer que nem eu sou um fã do Globo Rural, a gente sempre via matérias, cresceu vendo isso, mas assim, como é que um pequeno agricultor, um cara lá da Ribeirinho, que tem uma plantação de determinada cultura de café, por exemplo, pode ter acesso ao serviço da Embrapa? É algo acessível? É isso que eu queria entender. Certo. É acessível, sim. A gente tem diferentes formas para que o produtor possa acessar essa tecnologia, certo, né? Inclusive, nós temos um programa de rádio que chama Prosa Rural, que é veiculado em muitas rádios aqui na Amazônia. Então, isso não deixa de ser uma forma também daquele produtor ter acesso, né? Então, é um programa bem descontraído, levando com uma
com uma linguagem de fácil acesso, levando essa tecnologia, né? Então, por exemplo, quando a gente lança uma cultivar, a gente faz esse prosa rural, né? Uma cultivar de maracujá, uma cultivar de banana, mostrando para o produtor o nome, qual a empresa que está parceira da Embrapa vendendo aquelas mudas ou disponibilizando, né? Ou se nós temos uma parceria com alguma secretaria de Estado ou o INCRA para disponibilizar essa tecnologia, né? É possível ter acesso, dependendo do tipo de convênio, parceria, de acesso grátis a isso? Assim, Isso, depende muito da tecnologia, porque nós trabalhamos com diferentes públicos. A Certo. Embrapa ela atua fortemente tanto no agronegócio como na agricultura familiar e também com inovação social. Certo. Né? Então, por exemplo, nós temos uma tecnologia que ela é muito barata e tem um impacto ambiental muito significativo, que é a fossa séptica biodigestora. Certo. Com 3 caixas d'água, essas de plástico mesmo que nós estamos acostumados a ver, com alguns canos, algumas conexões, nós conseguimos, por exemplo, levar saneamento para o campo, né? Então a Embrapa faz em uma série de regiões parcerias com secretarias que levam essa tecnologia. Por que eu estou dizendo que existem diferentes formas do produtor acessar? Porque dependendo do público, a Embrapa faz um arranjo. Então, por exemplo, se a Embrapa desenvolveu um inseticida que vai combater, por exemplo, a lagarta numa lavoura, nós não somos uma empresa que vai vender esse inseticida. Certo. Né? Aí, nesse caso, nesse exemplo, nós fazemos uma parceria com uma empresa e essa empresa consegue transferir essa tecnologia para o público, certo? Agora, se nós temos uma tecnologia que é, por exemplo, para a agricultura familiar e a gente precisa transferir aquilo com algum órgão, ONG, que faça assistência técnica, aí nós também fazemos essa parceria. Um exemplo disso. Durante 13 anos, nós desenvolvemos e validamos uma tecnologia que chama manejo conservacionista do solo, na região do Juruá. Certo. Aquela região tem localidades lá que o solo é muito arenoso. E, tradicionalmente, como ocorre na maioria dos lugares da Amazônia, como que os produtores fazem o seu roçado? Por meio da derrubada e queima. Certo. Né? E como é um solo geralmente pobre em algumas regiões, no primeiro ano produz bem, no segundo também, já começa a cair, o que ele faz? Ele abre muda. uma outra área. Abre outra e área. assim o desmatamento vai avançando, né? Então, por 13 anos, no mesmo local, nós fomos trabalhando a qualidade desse solo e a recuperação da produção desse solo, por meio de adubação, por meio de introdução de leguminosas, e com 5, 6 anos aquela produtividade já começou a aumentar. E essa tecnologia, como que ela é transferida? Não vai ter uma empresa que vai comercializar isso, né? Certo. Porque é uma inovação social. Então, nós fazemos parcerias, por exemplo, com ONGs. Nós vamos fazer uma parceria com o IPAM e o IPAM vai prover assistência técnica para os produtores locais e esses produtores vão acessar essa tecnologia da Embrapa com esse arranjo institucional que foi feito com uma segunda parceira, né? Certo. Ou seja, então existem diferentes formas. Agora, se o produtor ouviu sobre uma tecnologia da Embrapa, quer conhecer um pouco mais, ele pode entrar no nosso site ou pode ligar para a Embrapa, dependendo da localidade, caso não tenha acesso à internet. Isso está melhorando muito, né, Marcos? Então, muitos produtores no campo com acesso, isso facilita muito. Então, no nosso site, embrapa.br/acre, você entra lá em publicações e você digita o que você quiser. Por exemplo, pastagens, maracujá, banana, e vai aparecer a lista de publicações e ele vai poder acessar. Esse é o primeiro passo, digamos assim, porque ali ele vai conhecer a tecnologia, vai ver se é adequada para a sua região, se é aquilo mesmo que ele quer. Havendo esse interesse, na publicação tem ali onde encontrar. Por exemplo, a semente dessa cultivar é vendida pela empresa tal. Já tem um direcionamento. Um direcionamento, Entendi. exatamente. Né? Então, assim, nós somos uma unidade que nós chamamos de ecorregional, ou seja, Embrapa Acre. Nós desenvolvemos soluções para a nossa região aqui. É diferente da Embrapa Gado de Leite, Embrapa Café, Embrapa, né, que é uma Embrapa de produto. Certo. Nós somos uma unidade ecorregional e por isso a nossa atuação é bem diversa. Como eu falei, nós trabalhamos desde a parte florestal,
com pecuária de baixo carbono, com banana, com mandioca. Então, dependendo do tipo de tecnologia desenvolvida, o caminho para o produtor acessar essa tecnologia é diferente. Bruno, o Acre, né, até mesmo o atual governo, que é o grande patrocinador dessa feira da Expo Acre, tem aquele conceito, não, vamos abrir o Acre para o agronegócio. Rondônia se desenvolveu muito, Mato Grosso é uma potência mundial, e muita gente se questiona, poxa, mas o Acre, sei lá, só tem 15% de área derrubada, área que poderia plantar. O Acre nunca iria se desenvolver como essas grandes potências. Rondônia dizem que tem 50% da área derrubada. Aí é que entra, eu queria saber se a Embrapa entra nisso, por exemplo. Semana passada a Apex fez uma reunião aqui com o Jorge Viana, destacando a questão da exportação do milho, de ampliar a lavoura de milho. É possível essa ampliação dessas plantações? Eu falo na questão tanto do milho, quanto da soja, quanto outras culturas. Porque aqui o pessoal fala, mas aqui é muito difícil, porque tem a questão, as leis ambientais, tem muita fiscalização, não é? Às vezes eu já escutei até de produtor rural, nós perdemos o fio da meada, porque em 20 anos nós ficamos travados enquanto estava todo mundo derrubando. Onde é que a Embrapa entra para, de fato, a gente poder crescer a lavoura, colher mais num espaço menor, já que de fato aqui eu imagino que para se derrubar é uma situação bem mais complicada? Sim, realmente, né? A gente está com esse cenário, né? E estando na Amazônia, isso acaba sendo ainda mais, digamos, crítico, né? Por quê? Obrigatoriamente a gente vai ter que produzir com sustentabilidade. Sim, certo. Né? Muitas vezes, se um produto, muito em breve vai chegar, se um produto é produzido em uma área desmatada, você não vai conseguir mercado. Não? Então a gente está caminhando para isso. E eu vejo que sim, é possível a gente ter esse maior desenvolvimento por meio da produção. E para você ter uma ideia, a gente pode simplesmente dobrar a nossa produção, simplesmente adotando tecnologia na área que já está aberta. Então, nós não precisamos hoje derrubar sequer um pé de árvore, 1 hectare de floresta, para a gente dobrar a produção. Basta o quê? Que os produtores consigam produzir com tecnologia. Só nisso daí a gente consegue dobrar a produção. Mas aí eu digo, e o acesso a essa tecnologia? Porque parece um bicho de 7 cabeças. É tão fácil a gente falar, a gente consegue dobrar. Tá, como? Precisa de uma política pública específica para isso? Precisa de uma expansão? Precisa de uma visão especial de prefeitura, de governo? Um dia desse eu estava vendo falar, a nossa terra não é tão... Ela precisa de determinados preparos, componentes para se fazer uma lavoura, para dobrar essa situação. De fato, precisa disso? Precisa, exatamente. Você deu um exemplo aí clássico, né? Tem muitos produtores que têm a sua lavoura de milho, que é aquela lavoura... bem simples, bem rústica, que não faz, por exemplo, uma adubação. A adubação, por mais simplória que possa parecer, ela é uma tecnologia. Certo. Então, se o produtor ele vai plantar 10 hectares de milho e não faz uma análise do solo e sabe exatamente o que precisa colocar e coloca esses nutrientes que são necessários, a produção dele não vai ser boa. Ele vai conseguir produzir aquele milhinho ali de subsistência para criar o porquinho dele, as galinhas dele, mas não vai ter uma produtividade tão rentável, né? Certo. E hoje, no Acre, puxando para essa questão que você falou do milho e da lavoura, nós já mapeamos cerca de 380 mil hectares com aptidão, como é que eu vou dizer, com disponibilidade, com aptidão de fato para se plantar essas culturas de forma mais intensiva, né? Uhum. E nós temos uma condição climática e de solo também muito favorável. Nós conseguimos fazer 3 safras no ano se nós quisermos. Como? E isso não é feito ainda? Em alguns locais sim. Alguns locais. Produtores que usam tecnologia já fazem. Por exemplo, a gente pode fazer uma safra
partir de setembro, outubro de soja, depois o milho safrinha e ainda uma terceira safra que nós chamamos do boi safrinha. Aquele boi, depois que você planta o milho, você colhendo o milho, você já plantou ele junto com o capim. E aquele capim ali, ele vai ficar por 90 dias ali disponível para o gado se alimentar. Então você pode fazer uma terminação de bovino a campo com essa... como, por exemplo, com uma braquiária rusiziense, que o pessoal usa muito nesses sistemas integrados. Então, o animal fica ali aquele período, aquele pasto, depois ele vai ser uma excelente palhada para você plantar novamente a soja nessa sucessão, que inclusive é muito ambientalmente recomendável, né? Você usar o plantio direto, você incorpora mais matéria orgânica, você coloca carbono no solo, né, que isso é uma coisa bastante interessante, né? Então o Acre está de fato numa situação privilegiada ambientalmente para se produzir 3 safras, e a questão de logística também de saída desses grãos daqui também está bastante vantajosa, principalmente agora com a ponte sobre o Rio Madeira, né? Para você ter ideia, a nossa soja que vai para Porto Velho, né, ela vai andar aí 500 quilômetros de distância saindo nos portos por meio de balsas que tem lá em Porto Velho. E ali sai também a soja do norte do Mato Grosso, que viaja às vezes 1.200, 1.300 quilômetros até chegar ali. E nós estamos apenas a 500 quilômetros, né? Agora, uma coisa que tem se debatido, inclusive nesse evento, que foi muito interessante, que eu estava lá, promovida pela Apex, essa é uma possível logística reversa. Via Peru, né? O Peru é uma solução, porque quando a gente leva a soja e o milho em outras regiões, normalmente esses caminhões já voltam com algum insumo, né? Com calcário, com algum tipo de fertilizante, adubação, sementes, etc. E a gente ainda não está conseguindo isso muito bem aqui. Então acaba que essa redução no custo a gente ainda não consegue fazer de forma tão significativa como em outras regiões. Mas já se começou discussões, por exemplo, para exportação para o Peru. O Peru ele produz boa parte de fertilizante que pode ser trazida de lá. Então, essa parte de grãos, o nosso potencial é muito grande e com certeza está em franco desenvolvimento e vai gerar um desenvolvimento significativo aqui para o estado. E quando a gente fala lavoura aliada à tecnologia, as pessoas ainda se questionam muito, mas aqui o Acre tem grandes produtores, o Acre tem pessoas com poder aquisitivo para ter grandes maquinários, que a gente vê lá fora, o pessoal... ou não, ou ainda falta, de fato, assim, a gente ainda está caminhando devagar em relação a isso. Como é que está hoje esse cenário da produção? Já que, e se existe uma perspectiva, um estudo da Embrapa, quando é que a gente, por exemplo, pode ter 50% dessa área, dos 380 mil hectares, se tem uma previsão de trabalho, de quando essa área pode ser utilizada? O que vem ocorrendo, Marcos, na verdade, é o contrário, digamos assim. Hoje, quem está produzindo soja aqui, em sua grande maioria, são grandes produtores. Grandes. 800, 1.000 hectares, 2.000, 3.000. Tem produtor que já vai chegar em breve a 10 mil hectares. Certo. Então, esse produtor, que é grande, ele começa no mesmo nível de produtores do Mato Grosso. Certo. Com colhedeiras de altíssima tecnologia, com tratores, com plantadeiras, tudo do que tem de mais moderno, né? Com uma assistência técnica significativa. Agora, o que a gente espera que aconteça aqui é justamente o contrário, que esse pequeno e médio tenha condição de iniciar a sua produção. Por quê? Aquele produtor que tem 100 hectares, ele não tem condição de comprar uma colheitadeira de 2 milhões de reais. Sim. Aí, duas formas podem acontecer. Esse produtor maior arrendar essa terra dele para produzir grãos, isso já tem acontecendo, né? Ou que se faça uma política pública para que esses pequenos e médios produtores possam ter acesso a esse tipo de maquinário naquele período que ele precisar, né? Certo. Em outras regiões, isso desenvolveu muito fortemente por meio de cooperativas, né? Onde aquele maquinário era de uso comum, compartilhado. Aqui isso ainda não iniciou, mas pode ser uma coisa bastante interessante, né? Pontualmente,
tem tido algumas iniciativas de produtores que começaram com 200 hectares, com alguma dificuldade já conseguindo máquina do governo, começou, aí o poder aquisitivo melhorou um pouquinho, conseguiu arrendar e hoje ele está com 500 hectares, já conseguiu comprar uma colheitadeira usada, né? Então já trouxe de fora. Então, assim, eu vejo que o grande, ele está muito bem estabelecido, né? Mas o Estado, para que a gente consiga atingir boa parte dessa área disponível, a gente precisa que esse pequeno também consiga. E esses 380 mil hectares aptos aí para a lavoura, eles são pertencentes a grandes produtores ou a pequenos produtores? Isso que a gente queria entender também, né? Porque quando você é grande, é mais fácil você expandir. Pequeno já é outra diferenciação. Como é que está essa divisão hoje? Tem de tudo. Quando nós fazemos um filtro nessa área, colocando áreas acima de 400 hectares, aí a gente cai aí para 100 mil hectares. Entendeu? Ou seja, boa parte dessas dessas terras com aptidão estão na mão de pequenos e médios produtores, né? Por isso que eu digo que é muito importante que se tenha uma política pública para que esses produtores possam ter acesso a esse maquinário, porque muitos podem estar querendo plantar, mas é complicado. Ele não vai plantar 100 hectares de soja, que o custo é altíssimo, sem ter a certeza que ele vai ter uma colhedora na hora certa para colher, né? Mas isso está se desenvolvendo, a gente acredita que vai crescer muito aí nos próximos anos. Bruno, onde é que entra a Embrapa? A gente estava falando sobre ele ter acesso à informação, a gente falou do site, a gente falou das publicações pertinentes, mas assim, a Embrapa dá instrução, dá cursos a produtores também, como é que é isso? Tem um calendário, tem parcerias com prefeituras do interior, como é que funciona essa situação? Marcos, nós temos uma série de parcerias com prefeitura e outras instituições também, como Senar, como Sebrae, e normalmente a gente faz muitas capacitações ao longo do ano, né? Certo. Vinculado aos nossos projetos de pesquisa. Uma coisa muito importante que a gente precisa entender, que eu gosto sempre de ressaltar nas minhas falas, é que a Embrapa é uma empresa de pesquisa agropecuária. Certo. Num cenário ideal, nós não fazemos, portanto, assistência técnica. Certo. Num cenário ideal, qual seria o arranjo? Que a Embrapa desenvolvesse a tecnologia e tivesse uma rede de assistência técnica com a Emater, com a TEG do Senar, para que a tecnologia da Embrapa pudesse passar para os técnicos dessas empresas. Certo. E esses técnicos seriam os nossos multiplicadores. Isso não ocorre assim? Ocorre, mas chega muito pouco no produtor final, é isso? Exatamente. Por quê? A deficiência de assistência técnica, ela é um problema nacional. E todo mundo reclama aqui no Acre, Exato. viu? Você vai num ramal aí, eu que ando muito, o pessoal fala, aqui não tem assistência, eu plantei o meu milharal aqui sozinho, não tem dedo, não recebi nada. Então, assim, e aquela coisa, tudo bem que ele não recebeu nada, mas ele está usando... a área dele, que poderia render muito mais, rende muito pouco. Acaba ficando apenas para subsistência. Exatamente. Como é que fica esse ponto? A assistência técnica aqui no Acre, ela é ainda mais deficitária do que em outras regiões. A gente tem estados como, por exemplo, a Emater do Paraná, a Emater de Minas, que esse trabalho de assistência técnica, ela consegue ser feito de melhor forma, né? E aí a Embrapa consegue difundir melhor suas tecnologias, né? Aqui no Acre, a Emater vinha passando por algumas dificuldades, tem melhorado, nós somos parceiros muito fortes da Emater, recebemos muitas demandas, assim como toda a equipe da Secretaria de Agricultura, do secretário Tchê, é parceirão nosso também. Então, a gente tem atuado muito em parceria com as secretarias. Então, por exemplo, na cultura do café,
Na cultura do café, a gente atua junto com o ATEG Senar, que é outro grande parceiro nosso, que é assistência técnica e gerencial que o Senar vem provendo. Então, nós capacitamos esses técnicos e as capacitações que nós damos também para os produtores, nós focamos para aquele público que o Senar vem atuando. Assim também como a equipe, os produtores que têm o apoio da Secretaria de Agricultura, né, e da Emater. Com isso, a gente faz o quê? Aquele produtor que precisa do acesso à tecnologia, mas para que essa tecnologia possa funcionar, é necessário assistência técnica, então nesse arranjo a gente consegue fazer. Então isso tem sido feito com resultado muito bom na região do Juruá, em Mâncio Lima, com a parceria da Prefeitura de Mâncio Lima na cultura do café, está crescendo muito lá. Em Acrelândia a gente tem trabalhado também tanto com banana quanto com o café também, né? E em outras cadeias também a gente tem feito esse tipo de parceria. Na parte de pecuária, a gente capacitando os técnicos e produtores também no tema de reforma de pastagens, né, suplementação animal. Então a gente sempre trabalha de parceria, né, porque a gente de fato não temos perna e nem a missão principal da Embrapa fornecer essa assistência técnica, mas a gente tem conseguido bons resultados. Certo, Bruno. Faz o convite aí para o pessoal que está nos acompanhando aí para visitar os espaços, né? Que tá bem diversificada a Embrapa esse ano aqui, para vir visitar, compartilhar, que vocês estão disponíveis para passar informação, né? Tem técnicos, tem pessoas preparadas lá para receber o produtor, os curiosos. Quem quiser saber mais, faz aí o teu convite. Obrigado, Marcos. Nós estamos com o nosso stand aqui na Fazendinha, então está funcionando de 18 às 22 horas, estão todos convidados para fazer-nos uma visita, né, conhecer um pouquinho das tecnologias e como acessá-las, né, como você muito bem ressaltou, que isso é muito importante para nós. E também, lá naquela parte de trás, no campus lá dos plantios, nós vamos ter as áreas demonstrativas, né, para que os produtores possam ir durante o dia, visitar. E também nós vamos ter uma vasta agenda de capacitações. Então, nós vamos ter capacitações, cursos e palestras na área do café, na área do extrativismo, com castanha, açaí, na olericultura, com a Secretaria de Agricultura e Sebrae. Da área de pecuária, vamos ter curso tanto em pecuária de leite como em pecuária de corte. Então, toda essa programação, em parceria com a Secretaria de Agricultura, está disponível no site também da Expoacre com essa programação. Então, além dessa ação noturna com a visitação aos estandes, eu convido também os produtores interessados para que participem dessas capacitações ao longo do dia aí da Expoacre. Muito obrigado, Bruno, foi um prazer recebê-lo aqui. É muito interessante que a gente recebe gente preparada para falar sobre o assunto, né? E é isso, pessoal, o Bar do Vaz vai ficando por aqui, a programação do SC 24 horas continua durante a noite, a partir das 20 horas, 8 horas da noite, voltamos eu e a Jocely Abreu ao vivo aqui, trazendo os melhores momentos aqui da Expoacre 2023. Então, pessoal, tchau, tchau. Até mais.